Oi, aqui é a Magda do canal Interiores e Exteriores. Neste episódio, vamos aprender a colocar papel de parede. Ou melhor, eu vou aprender porque vou fazer isso pela primeira vez. Aqui, já penso em colocar papel de parede acima da cama no quarto há anos. Só que havia outras prioridades nesse meio tempo e também não encontrei o padrão certo. E assim foi até o ano passado, quando durante as gravações eu encontrei um papel de parede lindíssimo em um quarto, em um apartamento grande com um ateliê e soluções para gatos. Esse papel de parede é simplesmente fantástico, lindíssimo. No entanto, quando comecei a pensar sobre ele, no contexto deste cômodo, que tem janelas voltadas para o leste e, durante a maior parte do dia, é simplesmente sombrio aqui. Não sei se dá para ver isso nas gravações. Acho que sim, é que as cores aqui ficam meio apagadas, porque a luz não realça elas direito. E me parecia que aquele papel de parede não ficaria bom aqui. E mais, não combinaria com a roupa de cama que eu tenho aqui. E embora pareça que roupa de cama é algo fácil de trocar, eu definitivamente não concordo com isso. Eu uso essa roupa de cama quase o tempo todo. Muito raramente troco por outras. Eu tento lavar de manhã para que seque até a noite e eu possa colocar a mesma de novo. Gosto muito dela e não quero abrir mão por causa do papel de parede. Só quero escolher um que combine com a roupa de cama. E espero que essa roupa de cama ainda dure um pouco para mim, porque infelizmente ela já não está mais à venda. Eu não percebi quando eles pararam de vender. Se eu soubesse, teria comprado mais uma ou duas de reserva. Mas fazer o quê? Agora estou escolhendo o papel de parede. Então eu estava pensando em outra, parecida com essa que eu gostei tanto, porque ela tinha umas cores um pouco mais suaves e achei que combinaria melhor aqui. Eu pedi amostras dos dois papéis de parede e, realmente, ao vivo, minhas suposições se confirmaram e o segundo era mais adequado. Mas o padrão dele já não me agradou tanto assim. Essas listras, por um lado, talvez não chamem tanta atenção, mas por outro, os elementos do padrão são bem grandes e marcantes. E como o padrão se repete muito, essa repetição fica bem visível na parede. Continuei pensando nisso, mas resolvi começar pelo que parecia mais simples. Escolher as tintas para esse papel de parede e pintar primeiro, deixando o papel de parede para o final. E quando fui à loja escolher as tintas, descobri que isso também não era tão simples assim. Conseguimos escolher cores que combinavam com o papel de parede, mas elas eram frias demais para mim aqui, para o quarto. No momento em que a luz está tão sombria e se escolhêssemos um verde puxando para o azul e uma cor escura, poderia ficar sombrio demais. E assim se passaram mais algumas semanas e eu não conseguia tomar uma decisão. Eu tinha algumas manchas de cores diferentes na parede e sentia que simplesmente não era isso. Não era. Até abril, após uma cirurgia otorrinolaringológica, vocês ainda devem notar que falo mais pelo nariz que o normal. Eu precisava descansar e estava me sentindo péssima. Não sabia o que fazer comigo mesma. Queria ocupar as mãos com alguma coisa. Então pensei em pintar e pintei em tela. Mas isso já estava começando a me entediar. Porque chega uma hora que cansa. Então comecei a sonhar em pintar essas paredes aqui para acabar com essas manchas de cores. E decidi usar a tinta que eu já tinha em casa. Sobrou tinta da pintura da cozinha. Então misturei um pouco de tinta verde escura de um testador. Mexi bem e simplesmente pintei esse lambril. Não foi difícil. Pintar um lambril é fantástico. Você fica sentada no chão, às vezes só precisa se mover um pouquinho, tudo fica ao alcance das mãos. Maravilhoso! Assim eu posso pintar sempre. O pior é pintar o teto, isso eu realmente detesto, mas o lambril é ótimo. Então a cor se escolheu sozinha, e nesse meio tempo eu trouxe uma amostra de papel de parede da Leroy para minha filha, para a casinha de bonecas. E quando comecei a olhar para esse papel de parede, pensei que na verdade ele fica muito bom aqui. E também pensei que gostaria de colocar esse papel de parede eu mesma, aprender a fazer isso. E se eu tiver que comprar um papel de parede por 1.000 ou 1.500 e estragar, é meio ruim. Então é melhor aprender com algo que seja um pouco mais barato. E foi assim que decidi comprar o papel de parede na Leroy.
Não é um padrão que me deixa de queixo caído e não é algo tão fantástico por si só, mas, na minha opinião, vai combinar bem aqui. Vai fazer com que o ambiente fique fantástico. Existem duas maneiras de escolher coisas para os ambientes. Ou algo que nos encanta e simplesmente queremos ter, não importa se combina ou não. Ou algo que por si só pode não ser incrível, mas é um bom elemento para criar uma composição fantástica. Embora, teoricamente, eu saiba como se coloca papel de parede, na verdade eu nunca fiz isso. Por isso, para não fazer nenhuma besteira, peguei o livro Guia Feminino de Acabamento de Interiores. O livro traz um capítulo sobre a aplicação de papel de parede e, no início, uma lista das ferramentas necessárias. Não tenho todas, mas felizmente não é preciso ter todas. Aqui também tem dicas de como substituir algumas delas. Por outro lado, comprei um pincel bem grande e a cola para papel de parede, recomendada para o tipo de papel de parede que eu comprei. O que me preocupa um pouco é que comprei apenas um rolo e hoje é feriado. Então, se faltar, vou ter que ter paciência e só poderei comprar outro amanhã. Eu detesto fazer devoluções nas lojas e, pelos meus cálculos, vou ter 1 metro de sobra. Levando em conta que o padrão tem um certo deslocamento, pode ser que não seja suficiente, mas decidi arriscar. No livro, há instruções passo a passo do que fazer, descrições de cada etapa, mas também há muitas ilustrações que ajudam a entender exatamente o que precisamos fazer. E também são uma ótima opção para quem quer se familiarizar com o assunto, mas não tem vontade de ler as instruções. Também é uma opção muito boa para os jovens, uma introdução à vida adulta. Se nossos pais não nos ensinaram a furar a parede, como vamos saber? Não existem essas aulas nas escolas. Então aqui temos tudo explicado direitinho. Recomendo muito esse livro, que está disponível na nossa loja. Agora, voltando ao papel de parede, o livro sugere que 2 pessoas façam esse trabalho. Preciso me virar sozinha, então será um pouco mais difícil. E vejo que também tem instruções de como colocar papel de parede no teto. Isso é engraçado, porque já mostrei para vocês papel de parede no teto em pelo menos 2 ambientes. Se eu lembrar de mais algum, vou colocar o link na descrição do vídeo. Mas ouvi dizer que colocar papel de parede no teto é extremamente difícil. E mesmo com 2 pessoas, é difícil de fazer, porque simplesmente a gravidade aqui não perdoa. Então, se vocês sonham com um teto com papel de parede, o que realmente dá um efeito incrível, levem em consideração que é preciso se preparar bem. Pintar o teto é difícil e colocar papel de parede. Dizem que também, especialmente colar papéis de parede com estampas, é uma tarefa para experientes UPS. Se você ainda não tem prática, reserve bastante tempo e arme-se de paciência. Isso soa como se esse único rolo fosse suficiente, mas acabou não sendo o bastante. Vamos começar o trabalho. Primeiro, o que eu menos gosto, antes de qualquer trabalho, que é afastar os móveis. O que até vai, mas desparafusar as luminárias é um pesadelo. Antes de eu lidar com o que eu menos quero fazer, que são as luminárias, vou mostrar para vocês o que está escondido atrás da cabeceira da cama. E aqui temos uma parede saliente. Assim como o lambril é feito de drywall colado, aqui temos mais uma camada de drywall. Aqui eu não sei qual é a espessura, deve ter uns 5 centímetros, deixa eu ver, 4 centímetros. Além disso, antigamente havia aqui umas conchas de gesso, uma decoração que em parte caiu sozinha, mas também foi preciso ajudar a remover. Isso foi pintado com tinta de giz e aqui em cima, antigamente, ficavam grandes molduras e isso continuava servindo como cabeceira de cama, assim como originalmente. Mas não é algo de que eu goste, não é algo que seja confortável. Eu definitivamente prefiro quando a cabeceira está presa à cama, porque assim a cama não se afasta da parede. Quando a gente se encosta, está se encostando na cabeceira, não na parede. Não tem problema de algo cair entre a cama e a parede.
E também é simplesmente mais confortável, porque a cabeceira estofada é bem macia. E não foi por isso que eu escolhi essa cama de propósito. Para esconder isso, agora vamos ao trabalho. Pronto. Um dos meus gadgets de reforma favoritos é o medidor a laser, porque simplesmente é muito fácil medir as paredes com ele. Quando estamos em 2 pessoas, claro que não há problema em medir uma parede de 4 ou 5 metros com 2 pessoas. Basta uma pessoa segurar a fita métrica de um lado e outra do outro. Mas se estamos sozinhas, aí já exige um certo malabarismo. Mas com o medidor, a laser não tem problema. Simplesmente ligamos, encostamos de um lado, nos certificamos de que o laser está apontando para o ponto certo e temos a distância. Maravilhoso! Dizem que cortar papel de parede em mesa especial é mais fácil, mas se não tiver, pode usar o chão, colocando algo por baixo. Se eu fosse cortar com estilete, talvez faça isso só com uma tesoura. Acho que eu poderia aqui embaixo. Isso é em cima? Isso é em cima. Então, na verdade, eu poderia deixar a parte de cima bem certinha. Fico um pouco tentada. Preciso ler mais para ver se, por acaso, não é assim que o papel de parede. Não, eu não poderia. Preciso ajustar assim. Bom, ainda não sei o que fazer. Eu gostaria de pegar o caminho mais fácil, mas ainda não tenho experiência suficiente para saber quando posso fazer isso e quando não, necessariamente. Já tenho 2 faixas e, além disso, elas ficaram perfeitamente alinhadas. Quanto ao padrão, não precisei deixar um grande deslocamento. Então, se continuar assim, o papel de parede vai ser suficiente para a parede toda. Por outro lado, deixei margens um pouco grandes demais, porque já encostei na parede. E também medi a distância. E ainda acrescentei um pouco a olho. E acabou que foi realmente demais a olho. Então, ainda bem que testei antes de cortar mais faixas. E, por enquanto, eu gostaria de colar esses 2, especialmente porque o primeiro vai ser difícil, já que tem fios saindo da parede e vou ter que cortar o papel de parede de alguma forma para passar eles pelo buraco. Não sei se vai dar certo, mas espero que a experiência de colar essas 2 faixas me ajude a medir melhor as próximas, para que o papel de parede seja suficiente. Aqui no livro tem uma informação estranha, dizendo que depois de aplicar a cola, as pontas devem ser dobradas para dentro, sem colar o papel de parede. Mas é isso, eu simplesmente não sei, sabe? Eu não gosto de fazer coisas que eu não entendo. Se algo me parece não fazer sentido, porque eu simplesmente não vejo o sentido, eu realmente não quero fazer isso. Mas, por outro lado, eu imagino que eles não colocariam algo assim sem motivo. Então eu ainda vou conferir isso nas instruções da cola na internet. Se eu encontrar essa informação em algum outro lugar, aí a gente arrisca. Espero que essa pergunta cole, porque senão já era, não vai dar mais. Já li as instruções na embalagem da cola. E aqui dizem para passar a cola não no papel de parede, mas nas paredes. O que me parece mais fácil, mas posso estar enganada, então vamos ver. Ufa, consegui com essas 2 primeiras faixas. Acho que vou considerar
pintar essa moldura decorativa de verde, para que a parede se misture mais com o papel de parede e não fique esse corte tão brusco. Por outro lado, me assusta que ainda faltem algumas dessas faixas, porque é bem cansativo, você tem que segurar o papel de parede, colar, descolar, porque, claro, da primeira vez nunca fica perfeitamente reto. Aqui o nível, ali bolhas, aqui alinhamento, aí precisa descolar de novo, ajustar, braço sempre para cima. É difícil de um jeito que chega a ser exaustivo, e ainda assim está mais fácil para mim, porque não estou colocando do chão até o teto, só até a metade da parede. Na verdade, deveria ser mais fácil. Talvez em dupla seja mais tranquilo, então vou tentar assim, na próxima vez. Estamos chegando ao final. Falta só a última faixa e agora vejam, eu pego ela. Eu posiciono de forma que as flores fiquem combinando na parte de cima, alinhadas com o topo. Aqui é difícil no canto, porque além da lâmpada ainda tem o canto, então vai ter muito corte. Mas aqui embaixo, vejam. Aqui está faltando uns 2 centímetros. Não vou comprar toda a moldura só para preencher esse pedacinho. O que eu faria com o resto? Tanta peça, só uma tirinha do que sobrou para mim, mas é um pouco arriscado. Que confusão, olhem só, é um desastre. Isso é quase nada. E nem é questão de que dava para cortar de outro jeito. O padrão tem que combinar, foi azar. Fazer o quê é arriscar para ver. Eu já sabia que um rolo poderia não ser suficiente, mas sinceramente não me arrependo. Acho que se eu colocar outro pedaço ali, na verdade nem vou prestar atenção nisso. Bem, atrás da mesinha tem um pôster, tem um abajur, tem muitas coisas que desviam a atenção e acho que isso não vai chamar muita atenção. Mas vamos ver. Coloquei o papel de parede pela primeira vez e, até agora, nada descolou. Então está tudo certo. Aquele pedacinho pequeno eu consegui emendar e praticamente não dá para ver que tinha algum problema ali. Então ficou muito bom. Um rolo só foi suficiente. Ainda bem, porque eu detesto ter que ir à loja várias vezes. E outra coisa, está meio sombrio, mesmo ainda estando claro, esse é o charme do quarto voltado para o leste. Mas de manhã fica lindamente ensolarado. Por isso, agora vou arrumar, e o resultado final eu mostro para vocês, de manhã ou à noite. Quando já coloquei os móveis no lugar e acendi as luzes, ficou tão aconchegante, eu realmente amei esse quarto com o papel de parede. Era exatamente isso que estava faltando aqui. Para ser sincera, meio que me arrependo de não ter colocado papel de parede nas paredes laterais. Mas, por outro lado, seria difícil para mim escolher onde esse papel de parede deveria terminar. E eu também pretendo fazer uma galeria de fotos da família. Então, essas outras paredes ainda vão ser preenchidas. Essa parte do quarto com a cama baixa, os armários baixos, o lambril baixo, estava meio desproporcional. Tinha muita coisa embaixo, pouca coisa em cima. Ficava vazio, faltava alguma coisa, e esse papel de parede preencheu perfeitamente esse vazio. Mas à noite, eu percebi que entre a primeira e a segunda faixa do papel de parede apareceu uma pequena fresta. E isso me deixou um pouco chateada, porque essa faixa branca não fica bonita. Mas eu consegui descolar o primeiro papel de parede e colar de novo. Então, como vocês podem ver, essa cola realmente permite bastante tempo para fazer ajustes. Então, acho legal, mas imagino que também depende muito do tipo de papel de parede. Porque aquele comum, de papel, que usávamos antigamente, provavelmente poderia rasgar ou deformar com tantas mudanças.
Esse papel de parede é de tecido não tecido, mais grosso e resistente. Vou mostrar o quanto ele é durável. Porque acontece que essa parede, ao lado do papel de parede, essa branca. Lá tinham buracos que eu tampei com massa corrida, depois passei o primer, e eu ainda planejava pintar. E eu pensei, para que depois vou colar fita, vou acabar pintando o papel de parede no canto, faço logo isso e já resolvo. Só que pintei pouco antes de colocar o papel de parede e acabei encostando com a mão. Me sujei de tinta e não percebi. E depois acabei espalhando essa tinta pelo papel de parede em vários lugares. No começo, eu não percebi, porque vocês sabem, o papel de parede tem um padrão, várias florzinhas brancas. E só depois de um tempo, percebi que essas manchas brancas não pareciam flores. E aí comecei a limpar isso. Fui pegar uma esponjinha, molhei, limpei e tudo saiu sem nenhum problema. Então isso mostra como esse papel de parede é resistente. Aqui no quarto, isso não faz diferença, mas se eu quisesse usá-lo no corredor ou na cozinha, aí já faria diferença. Ontem também senti que colocar papel de parede sozinha é bem cansativo e talvez fosse mais fácil com 2 pessoas. Mas depois, cheguei à conclusão de que colocar papel de parede é estressante de qualquer jeito. Para fazer isso direitinho, eu sinto que é melhor fazer sozinha do que em 2 pessoas, porque é muito fácil acabar brigando. Quanto custou essa transformação para mim? Um rolo de papel de parede, 115 Z8, a cola, que deveria ser suficiente para colar pelo menos 6 rolos, mas eu usei apenas 1/6 para um rolo, custou 22,50 Z8. Já esse pincel grande, com o qual eu espalhei a cola, embora também seja possível espalhar a cola com um rolo especial para cola, o meu 39 Z8 e alguns centavos, mas havia opções mais baratas. Eu escolhi um que parecia ser de boa qualidade e tinha cabo de madeira, porque pensei que provavelmente não vou usá-lo a vida toda, e é melhor que um dia a madeira vá para o lixão do que o plástico. Mas se alguém precisa de uma opção mais econômica, com certeza pode escolher. Também tinham opções 2 vezes mais baratas. No total, foram 57 slots, e esses foram todos os meus gastos relacionados a essa parede. O estilete para papel de parede eu já tinha, a tesoura também, o balde também, e o que usei para misturar a cola, uma espátula. A espátula eu também já tinha antes, e isso foi tudo o que eu precisei. Se vocês gostam dessas metamorfoses de fim de semana e estão procurando mais inspirações sobre o que dá para fazer em casa sozinha em um final de semana, eu recomendo o livro Metamorfoses de Fim de Semana. E é um livro da Kasia Bobosinska, cujo outro livro, Ideia para Casa, eu recomendei para vocês há alguns episódios atrás. E com o lançamento desse novo Metamorfoses de Fim de Semana, o antigo também foi reimpresso, então está disponível novamente. Convido vocês a visitarem uvnentia.pl e até a próxima. Tchau!